Então, gente, só para recapitular aqui e a gente finalizar esse encontro de hoje, aqui é um resumo aí dos princípios tributários que a gente falou e que para nós, administradores aí ou empresários, é muito importante a gente ter em mente, conhecer um pouquinho disso. Primeiro, o princípio da legalidade, né? Está lá na Constituição Federal, no artigo 150, no inciso 1. Fala o seguinte, esse princípio ele tem a finalidade de garantir os direitos e deveres do contribuinte, sendo individual ou coletivo, uma vez que nos Estados democráticos não apenas os indivíduos são subordinados à lei, mas a própria administração pública, ela também tem que seguir a lei. Então, o princípio da legalidade, dentro aí da parte tributária, ela alega o seguinte, a própria administração pública tem que estar embasada na lei, precisa ter uma lei antes de exigir o tributo. Então, a legalidade, como princípio fundamental do Estado de Direito, não se restringe a vedar ou proibir a tributação sem lei, mas, fundamentalmente, garantir a todo cidadão segurança jurídica, econômica e social. Ou seja, o princípio da legalidade é a base de tudo que acontece na administração privada e pública. Tributo. O governo, União, Estado e municípios podem instituir tributo? Sim, mas para isso tem que existir uma lei. Sem lei não há tributo. Então, esse princípio da legalidade é a base. Nós, administração, não somos tributaristas, não somos contadores. Somos profissionais da administração. Ok, mas precisamos ter essa base aí? Sim. Tanto para saber dos nossos deveres, quanto para saber dos nossos direitos. A base é a lei. Então, esse é o princípio da legalidade. Princípio da anterioridade da lei. Está lá na Constituição Federal também, artigo 150, parágrafo 3º, inciso B e C. Proíbe a exigência de tributo ou o aumento desse tributo no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que o institui, a fim de evitar que o contribuinte seja surpreendido pela majoração da carga tributária. É um corolário do princípio da não surpresa. O que é que eu quero dizer com isso? Não posso cobrar nada antes da lei ser sancionada. Então, precisa já criar a lei, né, na hora de instituir o tributo ou aumentá-lo, e avisar a população, avisar os contribuintes. Não é chegar hoje e falar assim, não, até agora era 18% de ICMS, agora vai ser 30%. Não é assim. Tem que avisar, tem que fazer a lei, sancionar a lei, torná-la de conhecimento público, para dali para frente cobrar o tributo ou este aumento. Ninguém pode ser pego de surpresa. Muito importante para nós da administração sabermos disso. Não sermos pegos de surpresa. Senão, hoje eu pago aí 10 mil de tributo, amanhã eu estou pagando 15, 17, baseado em quê? O meu tributarista, o meu contador, ele precisa me mostrar o porquê. Aumentou o meu faturamento? Ok, é uma explicação, vou fazer esse acompanhamento. Não, do nada, aumentou a carga tributária? Está errado. Eu, como administrador, preciso estar sabendo aí. Certo, Vitor? Princípio da irretroatividade. Esse princípio é também um princípio geral do direito. Visa impedir que determinada lei
produza efeitos sobre fatos ocorridos antes da sua vigência. A lei não retroage, a menos que seja benigna ao contribuinte. Dentro do direito, gente, a base é olhar sempre a parte mais sofrida. Então, a lei, ela vale a partir da sanção desta lei, né? Ela é gerada, aprovada e sancionada. O que aconteceu antes da lei não pode ser cobrado, a não ser que seja benigna ao contribuinte. Então, a parte mais prejudicada, que é o contribuinte, ele tem que ter mais vantagens. Mas tributo só vale dali para frente. Não pode cobrar tributo para trás? Calma lá. Se já existia a lei, se já existiu o tributo e você deixou de pagar, aí vai cobrar. Mas se a lei foi criada hoje, eu não posso cobrar o de ontem. Eu tenho que cobrar de hoje em diante. Daqui um ano, aí você fala, não, vou passar, tinha que ter pagado, mas eles não vão me cobrar o para trás. Vai sim, a partir do dia 27, hoje, né? Acho que 27 de julho de 2021 foi criada a lei, então, a partir daí, deve, ok? Princípio da isonomia, né? A igualdade que a gente fala, trata-se da igualdade de todos perante a lei. Esse princípio aparece no caput do artigo 5º da Constituição Federal como um dos 5 direitos fundamentais. Somos todos iguais perante a lei, inclusive para pagar tributos. Princípio da uniformidade da tributação. Vamos subir aqui um tiquinho. É vedado à União instituir um tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou município. A não ser naqueles casos, né, que a gente falou no início aí, que se veja necessidade de incentivo para promover equilíbrio entre as regiões do país. Aí é instituído um tributo igual para todos e abre-se uma concessão para determinada região do país que seja comprovado que ela precisa de um incentivo de desenvolvimento social e econômico. Mas o tributo em si, a instituição do tributo, ela é geral para todo o território nacional. O princípio da capacidade contributiva, que a gente viu, administradores precisam saber disso, né? Esse princípio aí, ele visa justiça fiscal e social, exigindo mais de quem tem mais condição econômica e isentando ou reduzindo a incidência tributária para os contribuintes com menor capacidade econômica. Esse princípio, ele atende ao imperativo da redistribuição de renda. Em respeito ao princípio, a legislação tributária deve aplicar alíquotas diferenciadas e efetuar redução parcial ou total da base de cálculo, objetivando conformar o tributo o mais próximo possível da real capacidade de pagamento de cada contribuinte. Ou seja, gente, marquem bem esse princípio aqui, a gente vai falar bastante dele. Esse princípio, ele parte do seguinte: se uma empresa, vamos pegar para as empresas, ela é uma grande empresa, ela vai pagar alíquotas maiores em cima do que ela tem. Para isso, foram criados os regimes de tributação, que são as formas das empresas pagarem os tributos devidos. É aí que entra o papel do contador e do tributarista para encaminhar a empresa no regime de tributação mais adequado. Foi criado o Simples Nacional, que é um regime tributário, como o próprio nome diz, mais simplificado, para ajudar as pequenas e médias empresas a andarem dentro da lei
e pagarem uma tributação mais justa. Vamos falar bastante disso aí para frente, baseado nesse princípio da capacidade contributiva aí. E, por fim, muito importante dentro da nossa área administrativa aí, o princípio da proibição de confisco. O que é isso? Busca proteger o contribuinte contra a possibilidade de o ente tributante vir a tomar totalmente o seu patrimônio ou sua renda. Esse princípio, gente, ele nos alerta de que a gente precisa pagar tributo, mas a gente não pode pagar um tributo que vale mais do que o bem que você tem, não. Supondo, né, que a Vitória ela paga R$ 5.000 no automóvel, no IPVA do automóvel dela, né? No início da aula eu dei esse exemplo, né? Se o automóvel dela começar a valer menos, ela vai pagando menos. Por quê? Porque se manter sempre aquele tributo daquele valor e o automóvel vai perdendo valor, daí a pouco ela está pagando mais do que o valor do carro que ela tem. Se ela tem uma Hilux e paga R$ 5.000 de imposto de IPVA no ano, eu tenho um Fusca, o meu Fusca nem vale 5.000, eu vou pagar 5.000 de imposto? Não posso. Princípio da proibição do confisco. Eu vou pagar referente ao valor do meu patrimônio para que eu não fique sem o patrimônio, né? Senão o ente tributário toma totalmente o meu patrimônio. Então é mais fácil eu entregar meu Fusca para lá, né? Do que continuar pagando. A análise de cada caso é que vai permitir dizer se há ou não confisco, né? Cada tributo, cada tipo de tributo vai trabalhar com o princípio da proibição de confisco aí de uma maneira, porque são tributos diferentes, vão ser seguidos parâmetros diferentes. Mas eu nunca pago um tributo valendo mais do que o meu patrimônio. Não é justificado. Então, esses, né, nos primeiros tempos, a gente viu os princípios utilizados pelos contadores, depois pelos tributaristas, que são mais específicos, e aí esses aqui eu acho que tem mais a ver com a nossa área da administração. São pontos básicos na hora da montagem, do acompanhamento aí dessa parte de tributação. E no decorrer da disciplina, vocês vão entender o porquê que eu tenho falado tanto que a gente tem que estar alerta como administrador dentro de uma empresa para saber a questão tributária, porque existem caminhos a serem seguidos dentro da lei, de acordo com a legislação específica, que nos trazem aí opções de pagamento de tributo, dentro da legalidade, de uma maneira mais justa. Mas a gente precisa conhecer esses caminhos para poder fazer a opção certa. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Beleza. Então, gente, quem não participou aí dos exercícios tem que me mandar por e-mail, né? Ok? Vale um pontinho aí esse trabalhinho de hoje. Thelma, Aline, até participaram. Irmão ficou caladinho, né, irmão? Me manda lá no e-mail. Combinado? Tá bom. Beleza? Ô, Débora, só uma perguntinha. Sim. Na verdade, sobre a matéria anterior. As notas você manda para o Grau, e o Grau que lança as notas, né? Isso. Não lançou ainda, não? Não, não lançou, não. Nossa, a gente fica numa agonia, porque... Mas quando é assim, vocês podem me perguntar o que eu falo lá. Era isso que eu ia te falar, tipo assim, pelo menos porque a gente sabendo a nota do trabalho, a gente vai somar, né? Uhum. Porque a prova, vocês ficam sabendo na hora, né? Ela já Isso, sai automática. Pode falar em público? Pode. Ai, ai. Você ficou com 10 no trabalhinho, você me entregou todos. Ótimo. Salvei. Obrigada. Ok. Você também ficou com 10, Vitória.
Beleza? Então, é isso, gente. Tranquilos? Alguma dúvida? Tranquilo. Aqui, essa matéria são 12 aulas também, né? São 12 aulas também, 12. vai até o dia 19. Né? 19 é a provinha, né? E aí, Uhum. depois dessa, gente, tem análise de balanço, bastante cálculo. Quem tiver a possibilidade de voltar, eu aconselho, tá? Quem não tiver, a gente vai adaptando aí, igual a gente está fazendo com essa. Né? Não Ô, é... Débora, Oi, irmão. e a prova vai ser no mesmo formato, pelo Google Forms? Isso. Vai ser só uma coisa diferente, que me parece que o Grau pediu o seguinte, para liberar o link o dia inteiro. Então, tipo assim, no dia 19 não tem aula, né? Nem presencial. Eu libero o link e aí vocês têm o dia inteiro do dia 19 para fazer a prova e fechar, tá? Entendi. Aí não vai ter presencial mais, vai ser... Porque como está misto, não justifica, né, eu aplicar a prova escrita aqui para quem está comigo aqui presencial e Google Form da outra versão. Então, ficou padronizado que vai ser Google Form para todo mundo mesmo. Beleza? Bacana. Beleza, Débora. Então tá, então até quinta, se Deus quiser. E aí, quinta Até. a gente continua aí falando. Tá? Hoje, se eu não conseguir mandar hoje, mas eu devo conseguir mandar hoje os PDF lá da primeira e segunda aula. Se eu não conseguir hoje, eu mando amanhã. Ok? Tá bom. Ok. Então tá, gente. Então fiquem com Deus. Até a Com Deus próxima. também. Até.